Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 15. Pensei em várias coisas sobre esse domingo. Poderia mencionar tantas coisas, né? Já fiz tantas palavras sobre Dia dos Pais. Eu pensei em tirar exemplos de muitos pais, bons pais na Bíblia, de maus pais, para ensinar a gente o que não é bom também. Pensei em tantas coisas, mas o meu coração estava inclinado para a paternidade de Deus. O tempo inteiro, o meu coração pulsava nisso. Então, minha atenção se voltou para Jesus e para uma parábola que ele conta. Na verdade, um conjunto de 3 parábolas que ele conta aqui no capítulo 15 de Lucas. A mais conhecida é a parábola do filho pródigo, que bem poderia ter um outro nome, mas a tradição acabou deixando esse nome nessa parábola, uma parábola tão linda, tão importante, cheia de tanto significado, né? E eu quero extrair dessa parábola, na verdade vou mencionar as parábolas que vêm antes, porque elas fazem parte de um conjunto de ensino que Jesus está fazendo, principalmente para um grupo de fariseus e escribas, que questionaram no início do capítulo 15, o fato de Jesus estar comendo junto com publicanos e pecadores. E Jesus acabou se encontrando com esses fariseus e escribas, que eram os que estavam reclamando. Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, cobradores de impostos e pecadores. Os cobradores de impostos, eles eram traidores e eram rejeitados pela nação. Não que eles fossem certos, não eram, mas pensa num grupo rejeitado, eram os publicanos e os pecadores também, aqueles que tinham cargas de pecado na sua vida, transgressões, e precisavam sim de perdão e de cura, e Jesus estava reunido com estes. Jesus recebia os rejeitados, eles recebiam os pecadores. E não importa quantos pecados, tamanho do pecado, o que ele tenha feito, não importa. E o que importa é o tamanho do perdão, é o tamanho do amor, é o tamanho da oferta da graça, é o tamanho da oferta de salvação, que é imensurável. E Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, aqueles que a sociedade judaica ou a religiosidade judaica não queria receber, não queria que introduzisse publicanos na sociedade novamente, não queria que introduzisse os leprosos na sociedade, não queria que introduzisse as prostitutas na sociedade novamente, curados, né? Sarados, né? Mesmo assim, mesmo curados e sarados, a sociedade, principalmente a religiosa judaica, não queria isso, não concordava com isso. E Jesus aproximava de si essas pessoas, aproximava de si todos, né? Nicodemos era um fariseu e procurou Jesus o recebeu também. Jesus recebia todas as pessoas. Não importa de onde elas vinham e o quanto de pecado tinham, não importa nada disso, Jesus sempre recebeu como uma proposta de amor, uma proposta de perdão, mas também uma proposta de transformação. Amém, gente? Uma proposta de transformação. Se você começa a andar com Deus, você vai ser transformado. Ok? Nós recebemos as pessoas também. Nós também amamos as pessoas. Não importa como elas estejam, que venham e se aproximem da igreja, se aproximem de Jesus, mas iniciem uma trajetória que é de transformação. Amém, queridos? Porque a Bíblia nos ensina a abandonar o pecado. Ela nos ensina a abandonar aquilo que desagrada ao Senhor. É uma caminhada. Nós todos estamos nesse caminho e ainda tem coisa que a gente tem que jogar fora. Estão comigo? Amém, gente? Ainda é assim com cada um de nós. Nós estamos nessa caminhada tirando coisa da mochila o tempo inteiro e jogando fora. Porque tem que ficar na cruz do Calvário mesmo. É assim a nossa vida, né? E a gente vai crescendo, é uma caminhada de crescimento. Muito bem. No entanto, enquanto Jesus comia numa casa, vocês estão comigo, gente?
Quando Jesus comia numa casa, lá pelo capítulo 15, não dá para ter certeza a cidade que Jesus estava, porque ele inicia, segundo o registro de Lucas, uma caminhada para Jerusalém no capítulo 9 de Lucas. É impressionante. Ele começa no capítulo 9 de Lucas, ele menciona a necessidade de ir para Jerusalém, já era o 3º ano do ministério de Jesus. E ele só inicia, no Evangelho de Lucas, o seu ministério em Jerusalém no capítulo 19. Tudo que está escrito entre o final do capítulo 9, ou seja, o capítulo 10, do capítulo 10 até o capítulo 19, início do capítulo 19 de Lucas, tudo que está escrito nesses quase 10 capítulos, aconteceu na viagem da Galileia até Jerusalém, bem próximo já, provavelmente no começo do ano, bem próximo da Páscoa, alguns meses antes da Páscoa, em que Jesus, chegando em Jerusalém, exerceria o seu ministério em Jerusalém e culminaria na semana da Paixão, onde tanta coisa aconteceu, e nós já comentamos a respeito disso, trabalhando em Mateus, no sermão escatológico, que ele pregou, provavelmente, na quarta-feira da Semana da Paixão. Então, nós já passamos, já compartilhamos informações a respeito disso. Portanto, em algum lugar, em alguma cidade, Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, e passaram esses fariseus e escribas pela rua e viram. Por que viram? Porque as casas em Israel, elas eram casas de pedra, e dependendo do período do ano é muito calor, e haviam alguns cômodos na casa, geralmente eram sobrados, tinham um 2º piso e um 3º piso nas casas, e o 3º piso era um piso que ficava praticamente ao ar livre, onde no final da tarde as famílias se reuniam ali. Geralmente eles tomavam as refeições nesse 3º piso, que era mais fresco, e assim eles ficavam ali. Tinham algumas coberturas, não era uma cobertura de barro ou de pedra, tinha geralmente coberturas de vegetação, de matos, de palha, ramos de coisas que cobriam também para proteger a família ali, mas tinha um pouco mais de vento e tal, era um lugar mais fresco, e geralmente, quando a família se reunia em grande número para tomar as refeições, eles subiam nesse lugar e tomavam as refeições ali, e não tinha, a parede era baixa, como fosse uma varanda, e de forma que quando as pessoas passavam na rua, conseguiam ver, enxergavam quem estava lá, a família reunida e as pessoas que estavam lá reunidas e tomando refeição. Por isso, os fariseus e os escribas, passando, viram Jesus comendo com as pessoas que estavam comendo, e fizeram uma reclamação. E nessa reclamação, de alguma forma, eles chamaram a atenção de Jesus. Jesus foi atender os fariseus, ou seja, eles devem ter gritado, eles devem ter feito algum escarcéu ali na rua, para chamar a atenção e criticar publicamente ali o fato de Jesus estar próximo de publicanos e pecadores. Curiosamente, Jesus fez isso outras vezes, ele parece que deixa a mesa, ele passa pela casa e vai se encontrar com os fariseus e os escribas à porta da casa onde ele estava tomando a refeição. E ali ele atende os fariseus e os escribas. E ele entra num diálogo com esses escribas e fariseus e fala: o que está acontecendo? Por que vocês estão falando isso? E eles acusam Jesus do que ele estava fazendo, e isso está registrado no capítulo 15, nos primeiros versos, quando diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então eles estavam, de alguma forma, gritando isso. E estava comendo com eles. Essa era a cena que eles estavam criticando. Quando entra no verso 3, o
que está acontecendo? Então, lhes propôs Jesus esta parábola. De alguma forma, ele voltou a atenção para os fariseus e para os escribas e apresenta para ele 3 parábolas. Vou contar 3 histórias para você. E ele conta a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida é aquela parábola que você conhece, que... bom, deixa eu ler a parábola. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Primeira historinha que Jesus conta para esses fariseus é essa parábola aqui. O cuidado com a parábola que você tem que ter na interpretação é de que nem todos os detalhes da parábola têm uma significação objetiva, ok, com a moral da parábola ou com a mensagem central da parábola. A mensagem central da parábola aqui é a alegria de resgatar alguém que está perdido. Essa é a mensagem central. Dá para você incrementar, mas eu não vou pregar em cima dessa parábola. Mas qual é o quadro aqui? Jesus conta uma história para os fariseus. Outra coisa curiosa, abre um parênteses. Posso abrir um parênteses? Uma mensagem dentro da mensagem, né? Eu vou dar continuidade àquela mensagem que eu comecei, parei, preguei outra, fechei e vou dar continuidade domingo que vem. Amém, gente? Vamos lá, né? Uma mensagem dentro da outra. E curiosidade, parênteses é uma curiosidade. Geralmente se usa essa parábola para se fazer exortações ou aplicações a respeito do ofício pastoral. Essa parábola não tem esse propósito. Essa parábola não fala disso. Ok? Até se você faz uma relação com as 99 que foram deixadas no deserto, e o final da parábola, quando ele fala de 99 que não necessitam de arrependimento, parece que há uma relação, hermeneuticamente falando, há uma relação entre uma coisa e outra. De forma que quem saiu da eternidade e entrou no tempo e no espaço, no mundo, para resgatar as ovelhas perdidas foi Jesus. Essa parábola está falando disso. Amém? Foi Jesus que fez isso. Veio resgatar as ovelhas perdidas. Ok? As que têm consciência de que estão perdidas. Estavam fora. As ovelhas elas se perdeu. Há uma consciência de que estavam perdidas, porque a ovelha, como todo animal, sabe a situação que está e ela saberia que estaria perdida. E ele continua, aí a palavra do verso 8, e ele diz, aí ele vai contar uma outra história, mas que tem o mesmo propósito. E ele conta a parábola da dracma perdida. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, verso 10, eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A conclusão é praticamente a mesma. O fato é que, assim, culturalmente falando, contextualmente falando, são histórias um pouco absurdas, ok? Um pastor não vai deixar 99 ovelhas no deserto para sair atrás de uma.
sem proteção, sem segurança, fora de um aprisco, ok? Isso é um absurdo. Essa questão da dracma, mas Jesus do céu, para que esse negócio todo? A mulher perdeu uma moeda, acha e reúne a vila toda para fazer festa porque achou a moeda? Não tem muito sentido isso, mas deixa eu dizer algo para você. As mulheres, elas quando casavam, elas recebiam uma porção de dinheiro, geralmente os pais transferiam para a mulher uma parte do dinheiro que recebiam do dote. O marido entregava, na cultura judaica era assim, o marido, a família do marido e o marido entregavam um valor em dinheiro para a família da esposa, quando acontecia o casamento. E por quê? Quando a esposa sai da casa do pai, ela praticamente passa a ser da família do marido. Inclusive muda de casa, vai morar junto com a família do marido e ela passa a trabalhar e cuidar também de todos os negócios da família. E o que acontece é que esta mulher, esta noiva, né, que tinha a sua casa, na casa do seu pai, também trabalhava e ajudava a cuidar das coisas, então isso tudo é compensado por um dote. Mas o dote também tinha a ver com o valor que o noivo atribuía para a noiva. Então, era tanto um valor, de fato, de compensação econômica, quanto um valor que manifestava e representava o seu apreço pela noiva, o valor que ele estava atribuindo àquela mulher. Então, para o noivo ficar bem com todo mundo e ele não passar vergonha e não deixar também a noiva frustrada, ele caprichava, né? Ele caprichava nesse negócio e assim a noiva ia para a casa do noivo. Aí o que acontecia? O pai da noiva, ele separava uma porção dessa riqueza e ele entregava como um presente para a noiva. E era curioso que esse presente era entregue para a noiva de várias formas. Uma das formas é um lenço onde as moedas, as diversas dracmas ou diversos dinheiros, né, eram amarrados e costurados num lenço. E havia algumas festas de casamento que a noiva entrava no casamento com esse lenço, com esse véu, cheio de moedas amarradas, que era parte de um valor, de uma riqueza que a mulher levaria para o casamento, só que ela guardaria esse recurso, essa riqueza, para casos de muita necessidade. Quais? Caso o marido tivesse que sair para a guerra, ou acontecesse alguma tragédia, e a economia da casa e da família fosse comprometida, a mulher teria uma reserva, essa reserva, e ela poderia usar dessa reserva para dar um curso para a sua vida, retornar para a casa dos pais. Ela teria um recurso, como se fosse um seguro de vida para a mulher. De maneira que, se uma dessas mulheres perdessem essa moeda, perdesse uma dracma, perdesse esse dinheiro, a vida dela, o seguro de vida que ela tinha, poderia estar comprometido. Então, ela se pôs a procurar, não apenas também pelo valor da dracma, que era também equivalente a aquele um dia de trabalho, mas bem parecido o valor. Um dia de trabalho não é importante, mas também não é uma grande fortuna, né? De qualquer forma, ela não poderia perder essa dracma caso a dracma fizesse parte desse dinheiro que ela recebeu do pai para lhe servir como seguro de vida. Então tinha um sentido emocional, tinha um sentido cultural ali importante nesse negócio. Ela não poderia perder essa dracma, de forma que quando ela se pôs a procurar e achou a dracma, ela fica tão feliz que movimenta as amigas e as vizinhas para fazer uma grande festa para celebrar o fato dela ter achado a dracma, porque tinha um valor não apenas financeiro, mas também cultural, emocional, em cima daquilo. E
Só que a dracma é uma coisa, não é um animal. E ela foi perdida dentro de casa. A ovelha perdida da parábola anterior, ela foi perdida fora de casa. Mas a dracma foi perdida dentro de casa. Mas foi. A ovelha, quando está fora de casa, ela sabe que está perdida, sabe que ela precisa de ajuda. Mas a dracma não sabe nada, porque ela nem é um animal e é uma coisa, e dentro de casa, ela mesmo perdida não sabia que estava perdida, dentro. Aí ele dá sequência e fala da parábola do filho pródigo, e eu vou resumir a parábola do filho pródigo, vou ler, porque vai até o final do capítulo 15. Porque você conhece a parábola do filho pródigo. Um filho, o filho mais novo, que é o que é chamado de pródigo, procura o pai. E é na sequência, e ele fala assim, continuando no verso 11, quando ele inicia a parábola do filho pródigo, ele usa essa palavra, continuando, ou seja, as três palavras estão ligadas, estão comunicando algo importante da parte de Jesus para os fariseus e escribas. Tudo bem? Posso seguir? Então ele entra na parábola do filho pródigo, e você conhece a parábola, esse filho pequeno, mais novo, pequeno não, o filho mais novo, procura o pai, e ele pede a antecipação da herança. E o pai, mesmo não querendo, entrega a antecipação da herança para esse filho. E esse filho viaja, vai para lugares longínquos, gasta todo o dinheiro que ganhou, com farra, com diversão, com coisas ilícitas, com imoralidades, com bebidas, com drogas, com o que fosse, não importa. Ele consumiu toda a riqueza de uma herança, provavelmente na parábola dá a ideia de que o pai era muito rico, né? Tinham empregados, e ele entregou de fato a parte da herança do filho. Então ele gastou muito dinheiro, até que acabou esse dinheiro, e ele se viu em dificuldade, foi procurar ajuda. Ninguém dos que ele se divertia o ajudou, ao ponto dele buscar a ajuda de alguém, e alguém permitiu que ele fosse tratar de porcos e fosse cuidar de porcos, um judeu cuidando de porcos, né? Isso é um outro absurdo. Essa parábola do filho pródigo é a mais absurda das três parábolas. Um oriental ou um judeu ouvindo essas parábolas entrariam em choque, porque há um grande absurdo. E assim, o filho pródigo, filho que saiu, ele cai em si, né, e começa a refletir e pensa no pai, na fazenda, nos empregados do pai, que tinha tudo que era necessário, e ele se arrepende dos seus pecados, formula uma confissão e se põe a viajar de volta para a casa do pai. Chegando na casa do pai, o pai está à espera, o pai está em algum lugar. A parábola dá a ideia de que o pai estava olhando para algum lugar à espera do filho, porque de longe enxerga o filho vê o pai, e o filho se aproxima do pai, e ele já, no primeiro momento, já pratica a sua confissão, confessa os seus pecados, e ele fala aquilo que ele planejou dizer: eu me arrependo, eu cometi pecados, eu não sou digno, a minha dignidade já foi para o espaço, não há dignidade em mim, já não tenho mais dinheiro, já não tenho dignidade, já não tenho mais nome, já não tenho mais mérito, já não tenho mais nada. Eu só peço que o Senhor me perdoe e me faça um dos seus escravos. E o pai nem deu conta no que ele falou, abraçou o filho e já deu ordem aos empregados: coloca um anel no seu dedo, coloca uma sandália e pega uma túnica. 3 coisas. Anel no dedo é autoridade. É como se ele tivesse voltado à posição. Sandálias nos pés, autoridade. Volta. Você não vai ficar descoberto, você vai
você vai ser cuidado por nós. Túnica também é a honra, é a autoridade, identidade com a família, é tudo isso. E manda matar um novilho cevado e faz um grande churrasco para celebrar a volta do filho. Nessa história, o segundo filho, o filho mais velho, ele volta do trabalho e encontra o barulho de festa, se aproxima e, indignado, vê que o pai estava fazendo festa para receber o filho pródigo, e ele vai e aborda o pai, questiona o pai a respeito dessa festa. Como assim? Isso é um absurdo. Esse menino vai, sai, gasta toda a herança, e eu estou aqui trabalhando com o Senhor, e o Senhor nunca me deu nada. E o pai, gentilmente, olha para o filho mais velho e fala: filho, você sempre esteve comigo. Você sempre esteve comigo. Você é de dentro de casa. O teu irmão mais novo saiu de casa e se perdeu fora. Mas você sempre esteve comigo dentro de casa. Era só você pedir, eu lhe daria um novilho para você celebrar. Mas hoje, a gente precisa fazer festa porque seu irmão estava perdido e foi achado. Então vamos celebrar. Aí a parábola termina. Ela termina sem acabar, curiosamente. E no capítulo 16 já muda. Curiosidades quanto a essa parábola do filho pródigo. Kenneth Bailey é um autor de um livro que ele escreveu sobre as parábolas de Lucas. Era um teólogo e também um historiador. O tema do livro é A Poesia e o Camponês. E ele faz uma exposição de 10 parábolas do Evangelho de Lucas. A curiosidade é que esse homem viajou para a cultura do Oriente e ele foi pesquisar na cabeça do oriental e do judeu, mas não só do judeu, de todo o Oriente Médio, o que significava para eles essas parábolas de Lucas. E quando Kenneth Bailey ele apresentava e lia essa parábola, ou contava a história da parábola para um oriental, esses orientais, eles que são muito passionais nas suas expressões, eles ficavam nervosos e levantavam a voz e diziam: isso é um absurdo, isso não é verdade, eu não quero te ouvir mais. Essa parábola não tem sentido nenhum, ela não pode ser verdade. Nenhum pai autorizaria tal coisa. Mas como assim? O que é que está de errado nessa história? Primeiro que, segundo a lei, a herança só pode ser entregue ao filho depois da morte do pai. Então, o filho pedir antecipação da herança, seria a mesma coisa que dizer ao pai: eu quero que você morra, porque eu quero tudo que eu tenho de direito, e eu quero a minha herança antecipada. Era a mesma coisa que afirmar: eu quero que você morra. Na cultura oriental, o filho ia apanhar muito por dizer tal coisa. A primeira coisa já ia ser silenciado de forma gentil e carinhosa pelo pai. Segunda coisa, se a sociedade soubesse disso, iria julgar esse filho por desejar a morte do pai. Provavelmente um julgamento seria feito e esse filho seria condenado à morte e apedrejado publicamente. Por isso é um grande absurdo essa parábola. Outra curiosidade dessa parábola: o texto diz que o pai entregou a herança para o filho mais velho também, antecipada. Se você observa, o verso 12 diz assim: o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ponto. O texto que segue assim: e ele lhes
repartiu os valores, os haveres. E ele lhes, no plural, provavelmente, segundo o texto, o pai entregou a herança antecipada para o filho mais velho também. O filho mais novo recebeu, o filho mais velho recebeu a herança antecipada. Outra coisa, o filho mais velho, ele tem a herança, segundo a lei, ele receberia a herança duplicada. 2 filhos, divide a herança em 3, 2 partes vai para o mais velho, a outra parte vai para o mais novo, porque o filho mais velho se tornaria o responsável por todos os negócios do pai, e ele assumiria todas as responsabilidades. Então, o filho mais velho teria responsabilidade dobrada sobre ele, sobre os negócios do pai, sobre toda a família também, para cuidar de toda a família, de maneira que ele receberia herança dobrada. E o filho mais velho recebeu também a sua parte. Outra coisa, o filho mais velho, ele tinha autoridade para ajudar na educação dos filhos mais novos. E o filho mais velho, no mínimo, deveria ter repreendido o filho mais novo, que tornou-se pródigo, ok? Devasso, gastador, irresponsável. Então, o filho mais velho deveria ter acabado com essa bagunça, entregue uma orientação para o filho, mudado de ideia, intervido de alguma forma para que essa bobagem toda não acontecesse. Ele não fez nada disso. Outra coisa, ele não precisaria ter recebido a herança, porque ele concordaria com isso, com a declaração do filho mais novo: eu quero que você morra, então você vai me dar a sua herança antecipada, eu recebo. E assim o filho mais velho também recebeu a sua parte. No entanto, ele continuou com o pai e continuou trabalhando, mas provavelmente muito infeliz. E nessa situação toda, a gente encontra um paralelo aqui nessas parábolas. A primeira, da ovelha perdida, ela estava perdida fora, a dracma estava perdida dentro de casa. O filho pródigo se perdeu fora de casa, e o filho mais velho era um perdido dentro de casa. Morava com o pai, comia na mesa do pai, trabalhava nos negócios do pai, conversava com o pai, se relacionava com o pai, mas estava perdido dentro de casa. É disso que Jesus está falando com o fariseu e o escriba. Eu vim para resgatar os pecadores, aqueles que se arrependeram, aqueles que se perderam. E eu quero dar-lhes chance de arrependimento de pecados, para que eu os perdoe e os resgate. E eles possam sentar à minha mesa. Eu quero que todos se sentem comigo. Eu quero que todos se arrependam dos seus pecados. Todos que estão perdidos, eu quero recebê-los. Eu quero recebê-los. De alguma forma, parece que Jesus estava dizendo para os fariseus e para os escribas: vem comigo, sobe comigo, sente à minha mesa, coma comigo, celebre comigo, se arrependa dos seus pecados. Fica comigo, fica perto de mim. Deixa eu resgatar a tua vida, deixa eu resgatar o teu coração. Curiosidades quanto ao pai. Essa história é um absurdo na cultura oriental, um grande absurdo. Nenhum pai faria tal coisa. Mas esse pai não se importou com a herança, não se importou com a cultura, ele não se importou com nada. Ele deixou o filho ir. Ele deixou o filho sair. Ele deixou o filho gastar todo o dinheiro. Ele deixou o filho consumir talvez 1/3 do trabalho de muitas gerações. Do trabalho de muitas gerações. Não só do pai,
mas dos que vieram antes dele. O pai deixou esse menino passar por tudo isso. E mesmo assim ficou em casa, aguardando ele retornar quebrantado. Parece que o pai estava focando no filho. Quando o pai conversa com o filho mais velho, ele fala: você está sempre comigo, mas você está perdido. Você pode ter tudo, mas sente que não tem. Você está perto de mim, mas o seu coração também está longe. Parecia que havia uma postura de hipocrisia no filho mais velho e de honestidade no filho mais novo. De alguma forma parece que Deus se incomoda mais com a hipocrisia dos certinhos do que com a honestidade dos quebrados. A honestidade dos pecadores honra a Deus quando pedem perdão, quando se arrependem. Agora, aqueles que andam perto de Deus, perto de Jesus, mas estão perdidos, parece, mas não é, isso não honra o Senhor. Esses não conseguem se alegrar, nem conseguem usufruir ou desfrutar da alegria que Deus oferece. Desfrutar plenamente da paternidade de Deus. Não consegue desfrutar das riquezas e dos bens e dos valores da casa do Pai. Esses não conseguem desfrutar, eles não conseguem se alegrar na casa do Pai, com os negócios do Pai, com a presença do Pai. E ficam olhando para os outros, reclamando dos outros, falando mal dos que estão sendo perdoados, os que estão sendo resgatados. Esses são os filhos mais velhos que receberam a herança, mas estão gastando de outro jeito, mas estão perdendo uma grande oportunidade de desfrutar plenamente da paternidade. A paternidade de Deus. Isso me fala um pouco do coração do Pai. Daí, eu lembrar dessa parábola e pensar como é o coração do Pai. O Pai quer resgatar todos. Aqueles que estão perdidos fora, foram e se envolveram com coisas erradas, mas também quer resgatar os de dentro. Os que mesmo dentro não conseguem se integrar plenamente, não conseguem se envolver plenamente. Estão dentro, mas o coração não está. Está cheio de insatisfações, cheio de egoísmos, cheio de achismos. E por conta disso, não conseguem usufruir do amor do Pai e desfrutar da sua paternidade. O Pai ama muito esses filhos, porque isso é um grande absurdo. Mas Deus é cheio de absurdos. A própria encarnação é um grande absurdo. O perdão de pecados é um grande absurdo. A morte de Jesus na cruz é um grande absurdo. O derramamento do seu sangue na cruz do Calvário é um grande absurdo. O amor transbordante e a quantidade de perdão que Deus tem para todos nós é um grande absurdo. O quanto Ele nos ama e o quanto Ele está disposto a investir na nossa recuperação. O pai da parábola não se importou de entregar parte da herança para ele. Parece que nosso Deus, o Deus Pai e Jesus Cristo, Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, Romanos e João 3,16, quando Deus nos viu perdido na eternidade, Deus abriu mão do seu Filho Jesus e entregou Ele numa missão de morte,
numa missão de cruz. E Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, fala que ele não levou em conta o ser Deus. Ele não levou em conta ser Rei da Glória. Ele se esvaziou completamente de todas as riquezas que ele tem, evidentemente, não da santidade, não dos atributos essenciais, se bem que na encarnação, sim, ele deixou os atributos essenciais lá com o Pai, deixou para lá porque ele não, aqui encarnado, ele não era onipotente, não era onisciente, mas era plenamente Deus. Como assim? Era Deus Filho. Outra coisa, quem está contando essa história é o Deus Filho. E é o Deus Filho falando Deus Pai. E está falando de como o coração do Pai é grande. E está pronto a perdoar e a resgatar aqueles perdidos de longe, que estão fora da comunhão, fora da casa, mas também quer resgatar os que estão dentro da casa, mas não conseguem usufruir da paternidade do Pai. Eu quero finalizar essa palavra. E eu quero convidar você a ficar de pé comigo. Nós vamos orar. Mas hoje à noite é uma noite de oportunidades. A parábola do filho pródigo, o pai estava à porta, e à porta recebeu o filho novo, pródigo. A festa começou e o filho mais velho vem e se aproxima do pai à porta. Não entra na festa. Não entra na festa. Há muitos que estão dentro da casa, mas não entram na festa. Não entro na festa da oração, não entro na festa do serviço, não entro na festa da adoração, não entro na festa do chamado, não entro na festa da comunhão, não entro na festa. Muitos estão dentro da casa, mas não entram na festa. E o filho mais velho se aproxima do pai à porta, e o pai o atende à porta. Jesus está à porta da casa onde comia com pecadores e publicanos, falando com os fariseus e escribas, dando uma chance para eles: sobe comigo, vem comer comigo, vem jantar comigo. Ele está à porta. Parece que Deus está abrindo uma porta para nós, nessa noite. Há uma porta aberta. Há uma porta aberta. O Pai está ali. Jesus está ali. O Pai está ali. E Ele está convidando você para vir comer com Ele. Sobe, vem comer comigo. A mesa da comunhão, a mesa do perdão, a mesa do amor. O Novo Testamento, quando se refere a Deus, em sua paternidade, diz que Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Pai de amor. Não fala Pai dos exércitos, Pai da vingança, Pai do juízo final. Ele é tudo isso, mas Ele se revela como Pai de misericórdia e Pai de amor para todos nós. Jesus está aqui. Há uma porta nesse lugar. E Ele está convidando você. Se você tem andado fora e tem feito coisas que desagradam a Deus, tem cometido pecados, e você tem estado fora, o Senhor está te convidando: pode vir que eu vou te abraçar. Eu vou botar uma sandália no seu pé. Eu vou te dar um anel. Eu vou te dar uma túnica. Eu vou te dar um nome.
coloco de novo na família. Eu perdoo você. Eu resgato você. Porque eu sou assim. Eu sou um pai de amor. Um pai perdoador. Eu sou um pai de misericórdia. E eu amo ser misericordioso. Deus disse isso. Eu amo exercer misericórdia. Eu não tenho alegria no juízo, mas eu amo exercer misericórdia. Se você é um filho que se sente longe, que se sente perdido e fora da comunhão e fora da mesa, hoje é o dia de você vir nessa porta e você entrar por essa porta. Mas há uma segunda coisa. Se você está dentro, e de alguma forma o Espírito Santo fala no teu espírito, você está dentro, mas está perdido. Porque você também tem usufruído da herança do Pai, mas ainda o seu coração é duro com relação a muitas coisas e você não consegue desfrutar da paternidade de Deus. Aí Jesus está dizendo: vem também, eu te recebo. Eu quero abraçar você. Jesus faz o mesmo convite. Senta à minha mesa. A minha mesa é de perdão, é mesa de comunhão, é mesa de amor, é mesa de reconciliação. Vem, senta comigo. Baixe sua cabeça, por favor. Você vai saber se você é um destes. Se você está fora e precisa sentar à mesa com Jesus novamente, ou se você está dentro e precisa ser resgatado, precisa ser perdoado, precisa que o Espírito Santo te ajude a conhecer e a desfrutar da paternidade de Deus. Ore e veja o que o Espírito Santo fala a você, por favor.